Contexto do Brasil e do mundo no pós-guerra até 1960. Vamos voltar só um pouquinho, por favor. Nos anos 30, por causa de problemas relacionados com a alimentação dos trabalhadores, foi feito um estudo sobre a relação entre alimentação e salário, e desse estudo resultou uma mudança política que criou o salário mínimo a partir de um decreto de 38. A ideia seria que, com um salário mínimo, eles teriam condições de conseguir uma alimentação adequada. Depois, nos anos 40, 1940, surge o Serviço de Alimentação da Previdência Social, responsável por cuidar mais uma vez das questões alimentares relacionadas aos trabalhadores. Surgiu sob um decreto. E eu vi um livro muito interessante que eu folheei, mas não consegui ler ao todo. Pode ser interessante para vocês. Mas uma coisa que apareceu ali foi as visitadoras de alimentação. Dessa maneira, além da preocupação com o trabalhador, eles também se preocupavam com as famílias. Ou por consequência, ou talvez houvesse algum interesse. Depois, no período de 44, surge o Instituto Técnico de Alimentação. Nessa mesma época acontece que é subordinado, à coordenação de mobilização econômica, e nesse mesmo período é quando começam aqueles processos da. Nesse contexto e no período de pós-guerra, a gente precisa fazer uma relação entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil surge o Instituto Técnico de Alimentação, que depois torna-se o Instituto Nacional de Nutrição da Universidade do Brasil, em 45, a partir de um decreto, mas a gente precisa dar um pulinho numa situação que acontecia nos Estados Unidos naquele mesmo período. Era o fim da guerra. Existia um maquinário enorme da guerra e insumos que vieram de lá também. Naquela época, a agricultura americana era basicamente com tração animal e muito rústica. E com a Revolução Verde, que foi o nome desse processo, eles trouxeram o maquinário da guerra, que foi adaptado para a agricultura, e trouxeram também os insumos químicos da guerra. Amônia, que na guerra era usado para fazer bombas, na agricultura foi usada para criar bombas de nitrogênio, que são um alimento para as plantas. E na parte de química dos venenos, foi trazido o 2,4-D, que para a agricultura, até hoje, ali na sua prateleira do supermercado, você encontra o mata-mato. O 2,4-D é esse produto. Ele era usado na guerra para destruir as florestas, para que os exércitos conseguissem passar até chegar no inimigo. E foi trazido para a agricultura como uma maneira de eliminar aquelas plantas não interessantes na sua cultura, principalmente nos transgênicos, que foram manipulados para serem resistentes ao 2,4-D, então você aplica sobre a sua lavoura, morre tudo, menos aquilo que você plantou. Depois você come o seu alimento com veneno. Isso era basicamente a Revolução Verde. Naquele processo também, eles começaram a fazer uma produção muito grande de grãos, tiveram excesso de alimento, queda no preço de mercado interno, houve pressão dos produtores sobre o governo para a criação de políticas de criação de novos mercados, e é aí que existe uma conexão com o Brasil. Eles criam uma agência americana de desenvolvimento internacional com a intenção de criar esses novos mercados. E aí a gente vem para a comparação. Estados Unidos, excesso de alimento e necessidade dos mercados. No Brasil surge um decreto criando o Conselho Federal de Comércio Exterior, com a Comissão Nacional de Alimentação. Em 51 surge o Comitê Nacional para lidar com o órgão das Nações Unidas, que é a Organização de Alimentação e Agricultura, que cuida de questões de alimentação e soberania alimentar na rua, basicamente. E existe uma conexão entre esse departamento e mais o Departamento de Agronomia dos Estados Unidos, que ajudam a elaborar o Estado da Alimentação e da Agricultura, lá nos idos de 55, e dessa forma os americanos, junto com aquela agência de novo, criam uma campanha, um programa de alimento para a paz. E basicamente eles doavam alimento para outros países, mas recebiam incentivos financeiros da ONU através desse FAO. No Brasil, surge a Comissão Nacional de Alimentação, no Ministério da Educação e Saúde. Lembra que mudou? Antes estava do Conselho Federal e agora está a alimentação. Depois, em 55, surge a Campanha da Merenda Escolar, que começa a criar meios de receber essas doações americanas. E, por conta disso, surge no Brasil algo completamente novo, a soja.
Essa soja trazida pelos americanos, que o brasileiro não conhecia, o brasileiro não produzia, o brasileiro começou a desenvolver gosto pela soja e criou dependência dos americanos por mais de 20 anos, até que o Brasil começou a fazer produção de soja para alimentação interna e exportação. Então, americanos foram muito. Depois, em 56, surge o Instituto de Nutrição, que era parte do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, que tinha esse tripé da nutrição, saúde e educação. E aí sim a gente começa a perceber que existe um interesse criado com a nutrição relacionada com a educação. Até a próxima.